Olá, seja muito bem-vindo. Vai começar mais um podcast, Blackout Podcast. Eu sou Jay Alexander Eu sou Rayane Rodrigues. e vamos aí a convidada de hoje, a nossa amiga Genisete. Se apresente para a galera. Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Primeiro, agradecer, a oportunidade que o Israel e vocês estão me dando agora, mas eu sou Genisete, é assim que vocês querem que eu faça. Sou Genisete de Lucena Sarmento, sou daqui de União dos Palmares. Nasci quando Santana do Mundaú ainda pertencia ao União, então eu sou mundauense e palmarina ao mesmo tempo, eu me considero. Que interessante, eu não sabia disso, que Também não. Mundaú já foi parte de União. Sim, pertencia, chamava Mundaú Mirim. Aí eu nasci no sítio, na propriedade do meu pai, que ficou, depois da emancipação de Mundaú, em 60, ficou pertencendo a Santana do Mundaú. Então, eu sou mundauense e palmarina com muito orgulho. Acho que é a primeira pessoa que eu escuto falar que é de duas cidades. Realmente, eu juro a você que eu não fazia ideia, nunca nem tinha ouvido falar que Mundaú já fez parte de União. Não Até porque é tão longe, né? é nada, aí do lado. Oxe, do lado vai a pé andando aqui. A pé realmente Vai a pé. fica. Então, eu morava no sítio, nasci no sítio, na propriedade do meu pai, como eu disse. Quando ia completar 9 anos de idade, meu pai comprou uma casa aqui em União e a gente veio estudar. Então, eu fui alfabetizada com 9 anos de idade. Foi quando eu aprendi a ler e escrever. Eu tinha 9 anos. Você falou que é Genisete Lucena de... Não, Genisete de Lucena Sarmento. Sarmento. Esse Sarmento é do mesmo Sarmento que dá nome à praça, Sim. A tradicional família Sarmento daqui de União? Sim, a família Sarmento que chegou aqui em União em 1836. Em dezembro de 1836, quando o primeiro vigário colado, que chama vigário colado, porque ele era o vigário, digamos assim, era o titular da paróquia, assumiu aqui em União dos Palmares, que foi o padre José Tavares de Mendonça Sarmento. Então, nós, os Sarmentos daqui de União, somos descendentes de um padre. Que interessante. O padre, pois é. Ele chegou aqui em 1836, já tinha filhos quando chegou. E depois teve outra mulher e teve mais filhos. Ele morreu em 1858 e assumiu no testamento dele que tinha 12 filhos. Mas há quem diga que tinha mais. O sobrenome Sarmento está muito enraizado na história de União, né? Tanto é que Maria Mariá também era Sarmento, né? Maria é descendente do padre. Ela é bisneta do Salustiano, que era o filho caçula do padre. Eu sou trineta do Vespasiano, que era o filho mais velho do padre. Vespasiano Augusto de Mendonça Sarmento. Agora, minha família é muito grande. E acho que a família só consegue lembrar até bisavô, tataravô. Como é que tu conseguiu puxar até... Fazer essa linha cronológica. A árvore, né? Genealógica. Pesquisando, porque eu sempre tive curiosidade de saber quando foi que chegou aqui em União. Porque teve um momento que os Sarmentos eram em grande número aqui. Eu queria saber, e sempre nos foi dito a todos nós que nós éramos descendentes de um padre. Eu digo, mas um padre que jurou que não, né, celibato, aquela coisa toda, mas antigamente... Eu acredito que o seu nome atingiu sua curiosidade de descobrir a sua linha cronológica, certo? Mas para as pessoas como eu, que não tem um nome tão, assim... impactante como o Sarmento, como é que iniciaria uma pesquisa para eu descobrir
minha linha cronológica? Quais os primeiros passos que eu tenho que dar? Você tem que saber primeiro, tentar encontrar registro dos seus avós, bisavós, porque tem nos cartórios isso, né? As pessoas, Então, o primeiro passo ou é ir para os então, cartórios. nos cartórios ou até nas igrejas. Por exemplo, na época do meu tataravô, do padre, não tinha cartório. Tudo era feito na igreja. Então, você tem que pesquisar nos livros antigos das igrejas. Só que a gente tem uma dificuldade, quem nasceu em União, nessa região, porque antes de União se emancipar, em 1831, pertencia a Atalaia. Eu já estive em Atalaia, fui em 2 igrejas, na igreja de Nossa Senhora das Brotas, que é a primeira igreja, que é da época de Domingos Jorge Velho, e fui na outra. Só que lá não tinha mais livros. E fazendo uma visita à escritora Vandete Pacheco, ela me disse, enfurecida, mesmo nessa época, ela ficou muito brava quando me disse isso, que teve um padre que chegou em Atalaia e fez uma fogueira com os livros antigos. Então, muitos registros de nossos antepassados, de muita gente que ainda mora aqui em União, não só em União, mas eu falo... Da região. Da região. Aí cito São José da Laje, Ibateguara, Santana do Mundaú, Murici, Branquinha, não tem, porque o padre tocou fogo. Foi perdido, né, no decorrer da E história. muitas coisas, aí depois fui para ver a questão de cartório. Aí a desculpa, não sei se é verdadeiro ou não, diz que o rio levou, a enchente levou, ou então molhou e estragou tudo, enfim. Então a gente tem dificuldade, quem é dessa região aqui, nesse aspecto. É interessante. O que a gente tem, só para concluir, por exemplo, aqui em União tem livros antigos. Inclusive tem livros, o livro de batismo de 1800, o primeiro livro estava assim já ficando meio deteriorado, mas tinha guardado aí na sacristia da igreja. Tem um monte de livro antigo. Isso é muito cultural da família Sarmento, porque a gente vê o Paulinho Sarmento muito ligado à cultura de União, tem você que está resgatando. E eu lembro que quando eu trabalhei na Secretaria de Cultura, a gente foi pesquisar um pouco e tal, e que a própria Maria Mariá tinha essa preocupação de preservar, quando foi destruir a igreja, né? Destruir não, minha gente. Reformar a igreja. Não, na verdade foi demolir. Foi demolir? Foi demolida a igreja, né? E que ela fez carta e tudo para Ela protestou, ela participou chegou a participar da comissão, que tinha uma comissão, que as pessoas ficam acusando só os padres canadenses por isso, mas não foi. Foi decisiva a participação do padre, mas existia uma comissão, eu diria, de notáveis aqui de União, né? que participou, e foi essa comissão que decidiu. A igreja não estava caindo, não é verdade. Tinha cupim não derruba madeira, e havia a torre aqui tinha um declínio de 10 centímetros. Ninguém derruba por causa disso, tem forma de... O problema é que as pessoas achavam que a igreja ficava no meio da praça, atrapalhava por conta disso, era uma questão mais de estética. Então a igreja não ficava ali onde é hoje? Ficava mais na frente, onde começa o espaço da praça. A calçada que dá Sim, o acesso exatamente, a ela. Exatamente. A outra igreja, essa igreja foi construída praticamente atrás, né? Recuou ela. Era muito terreno que tinha. E foi tirado por isso. Infelizmente, isso é um crime fazer. A igreja que passou, ela de 1856, foi quando se criou uma comissão, foi depois da epidemia de cólera, que aconteceu no Brasil, mas chegou aqui em União em 1856. Quando passou isso, então foi criada uma comissão. Eu acredito, às vezes, eu digo isso, claro, sem
sem comprovação nenhuma, é uma suposição minha, que houve até pagamento de promessa. Às vezes eu tenho essa impressão, porque ela foi... O início da construção se deu... Existia a igreja antiga, pequena, uma capela e tal, essa coisa. Mas a partir de 1856, após a epidemia de cólera que matou aqui na Vila da Imperatriz 800 pessoas morreram, e a população não era o tanto que é hoje, mas morreram 800 pessoas só na Vila da Imperatriz, que aí a gente deixa claro que abrangia Murici, Branquinha, que ninguém nem falava na época, sim. Mas Santana do Mundaú, essa região da Zona da Mata. Laje do Canhoto, Caruruzinho, né? Então, cerca de 800 pessoas. Eu acredito que estava todo mundo fragilizado, inclusive financeiramente, porque teve gente que morreu de fome, não foi nem de cólera, morreu de fome porque não tinha comida, não tinha nem, e quem tinha dinheiro não tinha onde comprar. Muita gente morreu dessa forma. E como é que você começa a construir uma obra da envergadura que era a igreja que foi demolida, né? Então, eu acredito que foi pagando promessa. Sinceramente, Mas, assim, durou... Em 1890, essa igreja não tinha sido concluída. Quem terminou de construir a igreja foi o padre Antônio Pureza. Com o recurso dele mesmo, terminou. E a torre... Não tinha torre. Em 1905, a igreja não tinha torre. Eu não sei dizer exatamente quando ela foi construída. Eu ainda não... Porque eu não fiz muita pesquisa do século XX. Eu pesquisei até o século XIX. Mas em 1905, a igreja ainda não tinha torre. E talvez por isso que ela tenha, né, cedido um pouco, porque houve falha na amarração. Porque primeiro construiu o prédio para depois colocar a torre. Agora, é inquietante que a história de União é uma dualidade entre pessoas que querem destruir os registros, a história, e pessoas que querem resgatar e preservar a memória do que foi União. Porque desde o Quilombo, né, vem Domingos Jorge Velho, destrói. Aí a gente tem a igreja, vem quem destrói. A gente tem a Casa Jorge de Lima agora, que eu não sei mais o que é. Realmente, o que era nativo do prédio original e o que não era. E também não é só... Infelizmente, quem está ganhando é quem destrói, né? Porque o Magdala... Como é que você derruba um prédio daquele para construir 2 armazéns, né? Daquele tipo? A casa de Basiliano Sarmento, que a fama dela é como casa de Basiliano, mas quem construiu também foi o padre Antônio Pureza. O Conde D, que era o marido da princesa Isabel, quando esteve em União, ele ficou lá. Onde fica essa casa? Ali na Galeria Palmares, agora, alguma coisa ali. Ali ao lado do mercado. Sim, sim. Aquela casa ali foi construída pelo padre Antônio Pureza no século XIX. Depois, Basiliano comprou, né? Basiliano comprou e quando o Basiliano morreu, quem arrematou no leilão que houve dos bens dele foi Mário Gomes de Barros. Agora, Genizete, quem realmente foi Basiliano? Porque tem tanta coisa em União que era de Basiliano, não era de Basiliano, esse homem era dono da cidade toda. Olha, Basiliano, ele era neto do padre. Do padre. Então, quando o padre morreu, o pai de Basiliano morreu antes dele nascer. Ele nasceu em dezembro, não sei exatamente o dia, de 1846, se eu não me engano. O pai dele foi assassinado. Também eu não consegui informações mais concretas, né? Mas o Basiliano, ele nasceu nesse período, foi criado pela mãe e pelos avós maternos, né? Porque o padre não aparecia como sendo pai desse pessoal todo, não. Só depois, né? Depois
que houve uma época que eles não, quando eles faziam o cadastro como eleitor, eles não colocavam de quem era filho. Mas o padre assumiu, né? Antes de morrer e tal, ele assumiu. Então, o Basiliano, ele foi criado pela mãe e pelos parentes da mãe, né? Mas quando o padre morreu, no inventário ele deixou um valor de 500 mil réis para o menino Basiliano. Hoje isso dá mais ou menos quanto? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu só sei que quando ele completou a maioridade, quando ele completou, eu acho que 21 anos, sei lá se era 21, devia ser, eu não lembro. Ele entrou na justiça para tirar o dinheiro. Então já tinha mais de 1 conto de réis, que era uma fortuna já. Para você ter uma ideia, só podia votar quem tinha uma renda anual de 800 mil réis. Aí ele tinha 1 conto. É como se, digo assim, 800 mil, mas aí ele tem agora 1 milhão, entendeu? Entendi. Então não estou dizendo que é exatamente assim, porque você teria que fazer. É muito dinheiro. Então ele começou a vida com muito dinheiro. Ele já podia votar e ser votado, porque tinha que ter dinheiro para ser eleitor. E para ser candidato mais ainda. Então, que era o voto censitário. Então ele começou a vida desse jeito. Jovem, estudou, sabia ler e escrever, porque o padre sempre teve esse cuidado. E alfabetizado. Os filhos dele não tinha nenhum analfabeto, todos eram alfabetizados, inclusive as mulheres, né? E se tornou um homem poderoso e rico. Entendi. Tem uma história muito curiosa que eu já ouvi falar sobre Basiliano. Já sei qual é, porque também eu escutei isso do meu pai, mas vá. E aí a galera conta de um jeito que não parece ser verdade. E aí eu quero tirar a dúvida. Dizem que quando Basiliano Sarmento morreu, nessa casa ao lado do mercado, quem era empregada na casa na época, pegou o dinheiro que tinha dentro da casa e combinou com o namorado de ficar do outro lado do muro esperando que ela ia jogar o dinheiro. E quando ela jogou o dinheiro, o namorado não tava. Quem tava era um cara que tava lá escondido, cagando, e pegou o dinheiro. E que era muito dinheiro que esse cara fez a vida, ficou rico. Comprou a fazenda, né? Cadê que eu não dou uma cagada dessa? Literalmente uma cagada. Cadê que eu não consigo? Isso é verdade? É verdade. Isso não é invenção, não. E eu não vou dizer o nome do homem, mas ele se tornou um político influente. Inclusive foi prefeito de União, foi deputado estadual, foi vereador, tudo. Não é? Que uma cagada mudou a vida desse cara, pô. Mas antes de Basiliano morrer, quando abriram a casa dele, né, porque quem me contou isso foi seu Ezequiel Cachate, que ele já faleceu, né? Eu fiz uma entrevista, gravei uma entrevista com ele, porque essa minha curiosidade de querer ouvir os mais velhos é bem antiga. Foi em 2000, se eu não me engano. O ano que eu nascia. E ele disse, o seu Ezequiel me disse que quando o Basiliano morreu, veio um trem especial de Maceió com um batalhão da PM para pegar o dinheiro dele, porque um promotor, Álvaro Caldas, se eu não me engano, que inclusive era o pai da professora Salomé, disse que ele não tinha parentes. Imagine, o cara, um monte de tio, de primo, e o promotor disse que não tinha parentes. Por que ele disse isso? Porque quando o Basiliano nasceu, o pai dele já havia morrido. Então, o pai não tinha como registrar o filho. Quem fez isso, quem declarou isso, foi o padre. Ele era filho de Olíbio Demétrio de Mendonça Sarmento, que era o nome do pai de Basiliano. Aí isso para a justiça não valia como prova, né? Como prova de que ele era, né? Então o promotor, com esse documento, ele disse que Basiliano não tinha parentes e que a herança dele ia para o Estado. E o Estado usufruiu durante um período, só que depois
um parente da mãe dele, do Basiliano, conseguiu provar que era filho do padre Antônio Pureza. O João Pureza de Vasconcelos era filho do padre, do Antônio Pureza, outro padre. Entendi. Ele conseguiu provar que a mãe dele era prima, então herdou. Uhum. Só que o advogado que defendeu esse processo, que entrou com esse processo, ele cobrou 40% da fortuna de Basiliano para ele. Eita, é um honoráriozinho. Pronto. Então, para finalizar, o rapaz, o João Pureza, foi quem herdou, ele morreu sem nada. Porque 40% do que era de Basiliano foi para o advogado, o governo do estado ficou com a outra parte, porque para os impostos, por isso que tem muitas terras, os frios, aquelas coisas todas, aquilo era de Basiliano, foi para o estado, por quê? Com pagamento de imposto. E o próprio Basiliano, ele não era... Ele gostava de dinheiro, era um acumulador de dinheiro, mas ele não era um homem perigoso, assim, violento, como os parentes dele. Muitos parentes dele eram violentos. Tudo dele era na justiça. Ele não procurava resolver nada por conta própria. E era muito cultural, né, da época. Tinha um problema com alguém, vai lá, mata, não sei o quê. Ele não, ele era diferente dos parentes dele, dos primos. E, bom, morreu sozinho, não casou, mas ele não fez um testamento porque acredita-se que ele queria, porque as terras eram arrendadas. Inclusive, quando ele morreu, o Mário Gomes foi designado. Mário Gomes era o interventor aqui, era o prefeito, né, indicado pelo governador do estado, e foi indicado como curador da herança dele. E ele defendia que, em vez de o estado queria fazer reforma agrária, vender pequenos produtores, né? Pequenas propriedades, né? No máximo de 50 hectares. Mas aí, como a herança foi para outro dono, ele parou com isso e das terras que ele ficou, não fez, né? Mas o Basiliano, ele tinha ele não era uma pessoa ruim. E, por exemplo, a cimenteira hoje, que é a cimenteira, ele fez um contrato de 10 anos para instalar lá o serviço, né, que era um serviço de estado de produção de cimento, de algodão, essa coisa, de melhoramento dessas. E sem pagar, durante 10 anos. Após esse período é que ele ia ter um aluguel anual. E se não quisesse mais, o estado tiraria só os equipamentos, as coisas, e o resto ficava com ele. Mas aí ele morreu justamente no ano que ia encerrar isso. E ele doou também terras para a construção da colônia penal Santa Fé. Aquilo ali foi doação dele também. Interessante. Agora, Genisete, você falou que começou a se alfabetizar aos 9 anos. Eu. Isso. Já saímos de Basiliano para mim agora. Para você agora. E sua jornada praticamente começou aí. E aí você é uma mulher que gosta muito de política. Da onde iniciou o seu interesse pela política? Jair. Isso, igual o presidente. Jair. Ah, tá. É por isso, por causa da história aí do 13? Não. Não, eu comecei... Porque a minha família, os filhos do padre, teve um que chegou a ser vice-governador. O próprio padre, quando ele veio para aqui, ele já era deputado. Ele foi deputado 4 vezes, foi vereador aqui, em União. Na época que quem administrava o município era a Câmara. Não tinha poder executivo e legislativo, só tinha a Câmara de Vereadores, que era quem administrava, né, o município. Então, eu acho que é por isso, é questão de família. De família mesmo. Meu pai nunca gostou. Mas os tios dele, o próprio pai dele, tudo participavam de política. Política, né?
Durante a sua adolescência não teve não movimento estudantil, essas coisas não? Teve? Não, eu participei porque eu sempre fui muito tímida, sabe? Ainda sou, né? Só que a gente tem que viver, tem que participar das coisas, então tem que superar isso, né? Mas eu cheguei a participar na minha adolescência de um grupo que tinha na igreja católica, grupo de jovens, né? Por algum tempo. Depois, como eu comecei a trabalhar muito cedo, tinha 18 anos de idade, então eu não tinha muito tempo, e nem tinha aqui, porque foi no período da ditadura militar, não tinha essa liberdade de ficar participando de movimento estudantil, né? Porque não tinha isso. No máximo, você tinha nas escolas Grêmio estudantil, que servia para a gente se apresentar, para quem cantava, quem sabia cantar, enfim. Mas não tinha isso. Quando eu fiquei adulta, né, que, por exemplo, quando eu ingressei no Banco do Brasil, que eu sou aposentada hoje do Banco do Brasil, aí eu participei do movimento sindical. Quando eu morava em Brasília, que eu morei 6 anos lá em Brasília. Trabalhando pelo banco. Sim, eu fiz concurso do banco lá, em Brasília, né? Aqui eu trabalhei no escritório do Viana, foi o meu primeiro emprego, foi um aprendizado fantástico, era uma amizade muito grande, e eu trabalhava diretamente com o Jairo Viana, o professor Jairo Viana, e que me ajudou muito, assim, me influenciou muito, de alguma forma, para gostar do que eu gosto hoje, entendeu? Ele também me influenciou, então é uma pessoa assim muito querida, eu tenho um carinho muito grande por eles, pela memória deles, dos dois, né? Mas trabalhei, então eu não tive muito tempo, sabe, Jair, de ser de movimento estudantil. Aí quando eu fui estudar, aí entrei na faculdade aqui no SESMAC. Também eu não tinha tempo, porque eu estudava à noite. Essa coisa. Então você tem que trabalhar. Eu entrei em ciências contábeis, né? Aí quando eu fui para Brasília, me transferi para lá também. Aí terminei ciências contábeis lá, mas eu nunca exerci. Eu achava que você tinha feito jornalismo. Sim, aí a minha segunda faculdade foi quando eu voltei para aqui, e já muito tempo depois, foi em 92, eu resolvi fazer novo vestibular. Aí passei para jornalismo. Só que, aí, estando em Brasília, eu fiquei militando no movimento sindical e no partido. Eu ingressei no Partido dos Trabalhadores. Então, isso aí mexeu muito, e eu acabei priorizando, inclusive aqui, quando eu passei no vestibular, era uma dificuldade, porque eu trabalhava no Banco do Brasil já, e na UFAL, eu passei na UFAL e só tinha à tarde. Então eu perdia todos os dias a primeira aula. Fiz um acordo com os professores para não me reprovarem por falta. Foi a minha sorte. Só que eu acabei desistindo, tranquei a matrícula, achando que ia terminar depois. Tranquei a matrícula no 5º período, não terminei. Mas aí eu fazia um jornal. Em 86, eu fiz um jornal aqui chamado Folha Palmarina, que saiu, acho que Impresso era? Jornal impresso. Eu não fiquei com nenhum exemplar disso nos meus arquivos. Esse seria o primeiro jornal impresso daqui da cidade? Não. Nós tivemos jornal aqui no século XIX, inclusive tinha um parente meu, um Virgílio Sarmento, que participava também. Mas teve o jornal O Batalhador e teve o Uniãoense, alguma coisa assim. Inclusive eu encontrei na internet, na hemeroteca da Biblioteca Nacional, um exemplar desse União. Você falou Sim, que se filiou ao PT, lá em Brasília. Lá em Brasília. Nessa época que você se filiou, o Lula já estava como presidente do Brasil? Não, eu me filiei... Ou filiei... era só uma liderança do partido? Lula estava iniciando. O partido também estava novinho. Eu me filiei em 83.
Vocês nem Continua sonham. afiliada a ele? Sim, eu não vou sair nunca. Não tem outro partido que me interesse. Com todos os defeitos, vou continuar petista. Sempre. Você acha que qual foi o maior erro do PT para hoje ter essa alta rejeição? Assim, só muita gente, só de ver a sigla, o número já. A cor, né? Sim, mas isso foi a grande imprensa que fez isso. Demonizou o PT. E a gente está vendo hoje qual era o objetivo. E vão fazer tudo novamente para que Lula não se eleja. Então, a senhora acredita que o PT não teve um erro que Não, tem erros, claro, todo mundo tem erro. Mas você não pode... Estão acusando Dilma de ter cometido tantos erros que talvez tenha sido ali que começou a coisa a desandar. Mas a gente tem que lembrar que quando Aécio Neves perdeu a eleição, no dia seguinte ele já começou a querer prejudicar o mandato de Dilma. Ele disse que tinha havido fraude, que ia anular, que ia não sei o que fez o diabo. E na Câmara, o Eduardo Cunha começou a colocar coisas absurdas, votar coisas absurdas. Foi tudo orquestrado. Agora, gente, não é essa mesma grande mídia que hoje, o que fez com Lula, faz com o Bolsonaro hoje? Não dá para comparar, Rayane, o governo de Lula com o governo de Bolsonaro. O que o Bolsonaro está fazendo a não ser destruir tudo que se fez? Me diga uma coisa. Eu quero que vocês me digam. Eu posso estar enganada. Alguma coisa que é coisa boa que está sendo feita pelo Brasil, pelos brasileiros. Eu não consigo listar nenhuma. Não tem. Ele está destruindo tudo. Essa discussão que se teve hoje aqui, uma reunião organizada pelo Partido dos Trabalhadores com outros partidos para discutir a questão da privatização do SAAI. Isso começou com Michel Temer, a agenda de Michel Temer, que foi para isso que tiraram Dilma, para implantar essa agenda que é a desgraça para o povo. A gente estava discutindo isso. O que Bolsonaro fez para impedir isso? Ao contrário, ele reforçou. Ele reforçou. Tem vários, tem leis, tem decretos, tudo coisa para prejudicar a população. Sem falar essa questão da vacina, minha gente, quantas vidas não seriam poupadas se essa vacina tivesse sido aplicada desde o começo, desde que surgiu essa dificuldade toda que tem? Eu não vejo nenhum benefício desse governo, não vejo. E ele não governa. Na questão, a inflação já está chegando a 2 dígitos novamente. É por causa da pandemia? Não é. Se fosse assim, o mundo todo... A pandemia foi no mundo todo, né? Seria no mundo inteiro. Não, é porque ninguém está nem aí. Não tem. É tudo... Eu não sei não explicar o que está acontecendo com o Brasil. Não sei. A gente vê aí o partido voltou a ter um gás com a liberação do Lula. Hoje é candidato, até então candidato, são as duas maiores forças que a gente tem hoje. Para a eleição está polarizado, Lula e Bolsonaro. Você acha que o Lula consegue trazer novamente o fôlego que o partido tinha? Eu acho que consegue. Eu acredito muito. Se tiver eleição normal. Se não fizerem... Porque tem gente que não quer o partido, né? O PT, a política do PT sendo implementada novamente, né? Se a eleição for normal, sem nenhum incidente, sem nenhuma fakeada, porque tem um documentário que foi publicado recentemente, e aquilo ali foi tudo armação do próprio filho do Bolsonaro. O Carlos está envolvidíssimo. Tem uma sériezinha documental muito boa do UOL, A Vida Secreta de Jair. Muito boa. Acho que, se não me engano, uma vez por semana. Eu não assisti. Eles publicam. É um áudiozinho, eles fazem uma animação muito boa a série. Traz informações, assim,
que não é divulgada nas grandes mídias. Então, o golpe que foi dado o golpe em 2016 para tirar Dilma, o golpe daquela invenção que Lula está ganhando todos os processos, o 19º essa semana, que Lula ganha. Só Moro que condenava o Lula, e sem provas, bastava alguém que estava condenado. Isso era uma forma de tortura, entendeu? Você dizer, você vai ser condenado a 20 anos de prisão, mas se você disser que Lula estava envolvido, baixa para 3. Ou você fica em casa e ainda fica em casa. Minha gente. Agora tem uma coisa que me assusta muito em relação à militância do PT. É inegável que diminuiu muito a militância petista. Eu não vejo mais... Eu acompanhava quando era criança, via, e com extrema força para a rua, isso e aquilo outro. Hoje a gente quem vê fazendo isso é o presidente Bolsonaro. Faz manifestações, assim, tem menos público do que a organização das motociatas, das manifestações. Eu nunca vi manifestar a favor, assim, do presidente que já está em exercício. Não sei que manifestação é essa, mas tudo bem. E a gente vê os atos de oposição bem tímidos ainda. Você acha que é porque o PT está se mobilizando e esperando para mais na frente? Não, ou porque não está tendo... Não, tinha o problema da pandemia mesmo, né? Eu mesma não fui para nenhuma manifestação. Eu sou petista, participo, mas por quê? Para me precaver. E para não aglomerar, porque a gente tinha que ter cuidado com isso. Então você acha que hoje as manifestações contra o presidente são mais tímidas e bem menores do que a favor por conta justamente disso? E a pandemia contribui muito. O que a gente observa é gente que é bolsonarista negar isso. Não tem pandemia, não tem. Eu não uso máscara, que a gente sabe que está matando ainda, né? Então, aconteceu isso também, mas também ainda é reflexo, né, de tudo que aconteceu nesse período, do que a mídia fez, a grande mídia fez, com relação de demonizar Lula, demonizar o PT. Eu tive uma vez, faz isso bem antes, aí, quando começou tudo, que uma vez eu assisti o Jornal Nacional e eu me coloquei como uma pessoa que não acompanha política, não se envolve, só uma pessoa comum. Eu disse, não, isso aqui dá para você ficar com ódio de Lula e do PT. Isso está sendo muito bem trabalhado. E o resultado está aí. Ninguém se manifesta para nada. Como é que a população não se manifesta contra a privatização do SAAI? Era o que eu ia perguntar agora. Você citou mais cedo, que teve essa reunião do partido a respeito da privatização, né, e da concessão do SAAI. O que foi que saiu aí de saldo? O que puder revelar para a gente? Vai haver alguma manifestação do partido aqui na cidade? Não, tem alguns encaminhamentos que eu não posso dizer. Não é que seja segredo, é porque eu não sei o que vai ser do que foi pensado, o que vai ser colocado em prática. Uhum. Foi um debate puxado pelo Partido dos Trabalhadores, que teve a participação da presidente do Sindicato dos Urbanitários de Alagoas, Daphne, e também tinha lideranças de outros partidos, né? Dos partidos que, pelo menos aqui em União, são contrários à privatização. Mas eu não gostaria de eu falar, porque eu estava como mera participante, entendeu? Entendi. Isso deixa a critério dos organizadores. Eu prefiro. Agora, tu acredita que por que o prefeito daqui da cidade, o Kio, tá tendo tanta pressa, assim, reuniões, mais reuniões, vai, não vai, a gente vê notícias, chega aí burburinho que ele se reuniu com os funcionários de carreira do SAAI, não sei o que, para que se privatize logo? Eu, sinceramente, eu não sei, porque o primeiro contato que eu tive foi hoje. Rayane, eu não posso dizer. Claro, eu vi alguns comentários. Desculpa, eu cheguei até a comentar
num Instagram, não sei de quem, que quando ele fez uma reunião quase secreta, né? Porque não avisou. E eu disse que naquele momento que a privatização do SAI não diz respeito somente aos funcionários do SAI, diz respeito à população. Então, a população tem que discutir. A Câmara de Vereadores teria que ter feito audiências públicas. Agora tem algumas Mas a informações Câmara está que... omissa. Quer dizer, tem algumas informações que ninguém diz à população, né? Porque eu sempre utilizo a desculpa do marco regulatório. Não, mas porque se não fizer agora vai ter que fazer em algum momento. Mas o marco regulatório pede que 90% da cidade tenha água e tenha o saneamento, né? Acho que todas as casas de união têm água na torneira, né? Eu desconheço uma casa que não tem água encanada aqui. Eu também. E acredito que pelo menos 60% da cidade tem saneamento. Então o prefeito teria que fazer o quê? Aí mais 30% até 2033, se eu não me engano. Tá uma coisa assim meio nebulosa. Uma das coisas que eu pedi hoje é que a gente tivesse acesso à contabilidade do SAI, aos balanços, né? Aos balancetes, para ver qual é o impedimento, qual é o problema, né? Que do SAI não assumir isso, já que, como você disse, e é verdade, há poucas casas em União que não tem água encanada. E saneamento, muita coisa foi feita com esses conjuntos novos, né? Se foi uma coisa bem feita, isso aí é outra história, né? Se o esgoto está sendo canalizado lá para a estação de tratamento, que já existe também, né? Lá perto da antiga Federal, também é outra história. Mas a gente precisa, eu pedi, eu quero ter acesso a esses documentos do SAI, a contabilidade, para ver se está tão ruim assim e por quê. É que o prefeito anunciou recentemente, né, que seriam 200 milhões para cumprir o marco regulatório. Mas não apresentou nenhum estudo, não apontou nada. Não sei de onde ele tirou os 200 milhões, já que praticamente toda a cidade já tem água encanada. E acredito que só uns 40% que não tem saneamento. Eu não sei de onde saem os 200 milhões. Pois é. Aristides Freitas e seus cálculos matemáticos, né? Mas bola pra frente. Voltando aí um pouquinho da sua história, a gente teve a informação que você tinha um site, né? Chamado O Relâmpago, né? Mas antes do site, teve o Relâmpago impresso. Ele circulou de setembro de 94, era quinzenal, até dezembro de 96. Saiu regularmente a cada quinzena. Era um site tipo de notícias? Não, era um jornal impresso. Um jornal de notícias? Exatamente, notícias de União, basicamente, né? E eu tenho ainda a coleção, de vez em quando eu fico lendo. Era um jornal, a gente vendia, tinha assinantes. Era feito por mim, por Olívia de Cássia, e por Nádia Seabra, nós que fazíamos, né, esse jornal. Aí foi na época que eu estava estudando também, eu estava estudando ainda estava fazendo jornalismo e estava trabalhando e morando em Maceió com a minha mãe, né? Minha mãe nessa época estava viva. Aí, num sábado, eu vinha para fazer matérias da cidade e no outro sábado eu vinha vender. A gente vendia na feira. Menina rojão. E vocês mesmos iam vender? A gente vendia, nós três, nós vendíamos esse jornal. Foi uma experiência muito interessante. Inclusive, a Olívia conta alguns detalhes no livro de memórias dela, né? E eu tenho, inclusive, a coleção. Esse eu tenho. A Folha Palmarina não, mas o Relâmpago eu tenho. Então, ele parou de circular. Quando foi em 2011, eu disse, eu vou abrir um site. E também
Só que depois eu fui para a Fundação Palmares, fui assumir a representação da Fundação Palmares aqui em Alagoas, aí fiquei sem tempo. O João Paulo Farias me ajudava muito também. O João Paulo, inclusive, nós ganhamos, o Misael criou um prêmio aqui, Maria Mariá, e nós ganhamos. Inclusive, um abraço para o João Paulo. João Paulo é um amigo de longa data. Muito querido, eu gosto muito dele. Muito, muito de verdade. Então, ele ajudava a gente a fazer esse jornal. E depois não deu mais, porque eu não tinha tempo de sair. Eu gosto de ir lá no local e fazer matéria, entendeu? A gente reproduzia das agências de notícias que nos interessavam, mas tinha de fazer matéria. Aí também não deu, parou. Entendi. E aí você lança um livro aqui sobre a história de União. Falando sobre zumbi. Personalidade. Acredito que fala sobre a história da cidade e fala também sobre as personalidades. É quase impossível, né? Falar de União, não falar de Jorge de Lima, Maria Mariá. Rapaz, como foi esse... Olha, fazer esse livro é o seguinte, Jair e Rayane e os telespectadores, né? Os internautas. Como eu disse, a minha curiosidade de saber a origem da minha família, né? E como a história da minha família, de alguma maneira, se confunde em alguns momentos com a história de União. Então, eu disse, mas todo canto também, quase todo lugar, tem um livro contando a história. E União não tinha livro. Só que eu queria fazer, não era de qualquer jeito, eu queria saber o que foi que aconteceu quando Do início. O quilombo da Serra da Barriga, exterminado. Né? Foi destruído. E como foi depois? Aí acabei contando a história, um pouco da história de Atalaia no livro, né? De Atalaia, quando surgiu Atalaia, mas antes disso, da vila que o Domingos Jorge Velho criou, que é onde hoje é Atalaia, mas na parte de cima onde tem a igreja, mas não é Atalaia. Atalaia foi criada com esse nome em 1764. Jorge Velho criou a vila dele em 1700. Tem uma coisa que me deixa intrigada a respeito da história de União. Tem muita gente que fala, somos descendentes de zumbis, dos quilombolas, mas se o quilombo foi exterminado e as terras que hoje é União, Mundaú, enfim, essas cidades aqui ao redor, foram doadas, ou melhor, dadas às tropas de Domingos Jorge Velho. A galera aqui da Zona da Mata, na verdade, não é descendente das tropas de Domingos? Nós aqui em União dos Palmares, foi assim. O filho de Domingos Jorge Velho, Alexandre Jorge da Cruz, pegou uma sesmaria que começava do Riacho Cabeça de Porco, que é a divisa agora de União e Branquinha, né? E 3 léguas que ia até o Rio Canhoto. Na Laje. Não na Laje, onde desce 3 léguas. Então, porque era um quadrado de 3. Entendi. Então, era 9 léguas quadradas, né? Ele ganhou, que era na margem direita do Rio Mundaú. Isso em 1718, se eu não me engano. Eu posso falhar com algumas datas. Aí, quando foi, ficou o terço, quando Jorge Velho morreu, o terço deixou de ser terço e foi reduzindo, ficou uma companhia para guarnecer a região, para que os escravizados não voltassem a ocupar, né? Aí, quando foi em 1755, chegou aqui Simão Álvares de Vasconcelos para chefiar, para comandar essa companhia. E ele, depois que conheceu a região e viu que essas terras da margem esquerda estavam devolutas, eram terras ou realengas, não tinha ocupação, ele entrou com um pedido numa carta de sesmaria e conseguiu, a partir do Riacho Macaco até o Riacho
chamado Souza, em Santana, em São José da Laje. Também 3 léguas. Entendi. 3 léguas, entendeu? Então, de um lado, da margem direita do Mundaú, tinha os paulistas. Da margem esquerda, onde a União se constituiu, o núcleo, né, urbano agora, tinha um pernambucano, porque o Simão era de Pernambuco, de Itamaracá. Então, nós fomos, União foi colonizada por paulistas e pernambucanos. Talvez por isso que não se une muito, porque havia uma briga muito grande entre os paulistas e os pernambucanos, porque os pernambucanos queriam ficar com as terras. Não sei se você acredita nisso, mas talvez venha daí, né, a versão da gente, do povo palmarino, a própria história, né? Não todos, né? Uma parte que, enfim, renega, não reconhece, né? Não dá o devido mérito à história da cidade da gente, né? Sim, é por questão de preconceito, de racismo mesmo, né? É porque é coisa de negro. Teve uma vez, eu era diretora de cultura em 97, quando a Afrânio Vegete foi prefeito, né? Pela segunda vez. Eu escutei um comentário que eu fiquei indignada de um homem branco, pobre, mas era um homem branco, que ele se dizia revoltado porque a União era mais conhecida por causa de Zumbi, quando deveria ser por causa de Jorge de Lima, porque Zumbi era negro. Então é muito difícil, mas mudou muito. Melhorou um bocado, Rayane. Quem é mais antigo sabe que a coisa não era muito fácil. Agora, O pessoal do Muquem sofria muito preconceito. Você mencionou agora que foi secretária de cultura, né? Primeiro eu fui diretora. Aí depois virou secretaria. Não, aí eu saí. Porque a condição para eu permanecer era apoiar os candidatos do prefeito. O prefeito Afrânio Vegete. Eu disse, não, que eu sou do PT, então eu vou apoiar os candidatos do PT. Aí entreguei o cargo em 98, em agosto, se eu não me engano, de 98. Eu fui secretária do desastre de Beto Bahia, né? E aí você também foi vereadora, né, aqui na cidade? Sim, fui vereadora. É muito difícil ser gestora, ser política, num meio extremamente machista e majoritariamente ocupado por homens? Olha, eu não tive nenhum problema nesse sentido lá na Câmara, com os meus colegas vereadores, né? Na época que era Sebastião de Jesus, eu e Bruno Bruno e Sebastião fazíamos oposição, né? O Bruno? Bruno Prachedes, éramos oposição. Mas eu não tive nenhuma dificuldade de relacionamento com os colegas vereadores, nunca, sempre houve muito respeito, entendeu? Muito. Eu acredito que eu dei minha contribuição, eu consegui dar, até porque eu era oposição mesmo, então você tem liberdade. Eu nunca tive medo, nunca tive problema de mostrar onde eu achava que estava errado. Eu nunca tive esse problema, nunca tive em época nenhuma, nem quando eu era vereadora e quando não sou, quando não fui. A senhora foi a primeira vereadora de União? Não. Agora a gente contava na minha época, na palma numa mão só, quantas mulheres. A primeira foi Gracinha Corrêa, que chegou a ser presidente da Câmara, que é a mãe de Gilcinho. Depois teve a irmã de Kleber, Cristina Marques, também foi vereadora. Não sabia que tinha sido vereadora. Cristina. Aparecida Lima assumiu. Eu acho que ela era suplente, mas chegou a assumir. Teve Jacilúcia, foi vereadora. Depois Jacilúcia eu, então 5. E depois Maria de Tutu. Então, é uma lástima as mulheres não votarem nas mulheres, pelo menos as mulheres não votarem, porque é um absurdo ter 15 vagas na Câmara e não ter uma mulher quando nós somos a maioria da população e, consequentemente, a maioria dos eleitores.
infelizmente a gente sabe a realidade que muitas mulheres são candidatas, mas não Preencher tem vaga, nem, né? tem nem perspectiva de disputar uma eleição. É pra É só para compor a cumprir a cota. lei. Exatamente. É uma pena, né? É uma pena. Mas eu digo a você, eu queria fazer uma comissão de mulheres, não fiz. Só tinha Ter três você. pessoas. Mas Agora, assim, eu não tenho nenhuma queixa. E olha, eu fiz oposição ferrenha ao prefeito Pedrosa na época, mas eu não tenho queixa. Os embates que aconteceram eram normais. Eles defendiam as posições dele, eu defendia a minha, sem problema. Acontece, né? A senhora tem pretensões políticas futuramente? Não, Jair, eu estou me sentindo tão bem. Eu estou com esse projeto de gravar entrevistas com pessoas menos jovens, né? É um projeto chamado Um Lugar, Suas Memórias. Porque quando eu estava pesquisando para o livro, eu senti muita dificuldade que a gente não encontra nada feito por uma pessoa do povo. A gente só encontra documentos de autoridades. Ou então, quando você pesquisa nos jornais, eram jornais de partidos políticos. Mas assim, o que o povo pensa? Então, aí eu decidi fazer esse projeto de gravar entrevistas com pessoas já maduras, né? Pessoas que têm 70 anos. Eu estou editando, por exemplo, a entrevista do Clarício Bulgarim. Ele tem 80, quando ele gravou, ele tinha 85 anos. ele é parente do que dá nome à rua Orlando Bulgarim. É filho dele. É filho do Orlando, né? Então, eu estou achando isso maravilhoso. É a história do século XX, da metade do século XX para cá. Qual foi a história mais, assim, curiosa ou engraçada que durante essas gravações você chegou a ouvir? Não, tem várias. Tem uma que ele pediu para eu não colocar. Eu não vou colocar, mas eu vou contar aqui porque eu não vou citar o nome da pessoa. Uhum. Ele disse que foi candidato a vice-prefeito na chapa com Viana, Zé Correia Viana. E tinham os estudantes, ele tinha a Rádio Zumbi na época, ele criou a rádio. Isso aí não vai estar no vídeo, não. Mas eu lamentei muito, mas eu assumi o compromisso com ele de não colocar, para não constranger algum familiar da pessoa que... Ele disse que os estudantes que apoiavam ele citou o nome, inclusive tinha um parente meu. Disse que pediram tinta para ir pichar o nome dele na rua, né? E disse que estava muito frio, depois eles pediram um dinheirinho para Bebê. para tomar uma cachaçinha para esquentar. Aí ele disse que quando foi no outro dia, umas 10 horas, chega o delegado, dizendo que tinha recebido a queixa de uma pessoa daqui de União, que tinha escrito lá, tinha desenhado uma cabeça, botado um chifre, e tinha dito, fulano de tal é corno. Tudo já Bebo. né? Aí ele descobriu quem foi, mas disse que não deu em nada, porque quando o delegado foi prender o rapaz, que era um sarmento, ele que participava do grupo, esqueci o nome, Nonato, não sei o que lá, ele falou, a mãe dele disse, se você prender meu filho, eu tomo veneno. Pronto, aí não... Aí não prendeu. Gente, eu tava vindo pra cá agora, pra gente gravar esse episódio, e aí a casa Jorge de Lima estava aberta. E aí, a gente tem esse episódio polêmico, que é a retirada da varanda da casa Jorge de Lima. E agora eu vi que a escada que dá acesso ao primeiro piso, que antes era por dentro daquela meia-lua, agora tá por fora. Essas modificações podem acontecer assim. A varanda retornou. E agora mudou a escada. Eu acho que tá se preservando só o exterior, né? Inclusive, Aquilo ali era uma loja embaixo, né? Que não era só onde tinha mais prédios atrás, onde tem lá um primeiro andar. Tinha umas era coisas uma no lanchonete, térreo. não era? Tinha umas coisas no térreo que pertenciam à casa. Quando você vê as fotos antigas, você vê que é o mesmo padrão. Só que o primeiro andar
não ia até. Mas lá em cima era onde o pai de Jorge de Lima morava. Então, não era daquele jeito. Tinha quarto, né? Tinha sala, tinha quarto, enfim. Mas está se preservando, eu acho que o exterior. Só o exterior. Me contaram uma história que eu não sei se é verídica, se você já teve acesso a algum registro desse. Que quando Jorge de Lima retorna formado aqui para a União, ele não ficou morando na casa onde hoje é um museu. Que ele morou, na verdade, numa casa acima, na praça. Basicamente na mesma linha reta. Não, eu não sei disso, Rayane. Eu nunca ouvi. Eu já escutei umas 2 pessoas me dizerem isso. Eu não sei. São pessoas antigas? Assim, são de famílias muito antigas já aqui da cidade. Que não sei porque era a loja do pai dele. E quando ele... Depois ele foi estudar na Bahia, né? Fez medicina lá. Depois foi para o Rio de Janeiro. Abriu consultório em Maceió. Inclusive, quando o Basiliano estava doente, ele fechou o consultório lá e veio cuidar do Basiliano. Ganhou uma nota preta. Eu não falei de um conto de réis que o Basiliano começou. O Jorge de Lima cobrou 100 contos de réis. Eita. Para o tempo que ficou aqui. Ele fechou o consultório. Disse que todo estudante de medicina, o sonho de consumo dele era ter Jorge de Lima ou ter Basiliano como paciente. Yeah. Jorge de Lima teve essa sorte. Basiliano é uma figura muito, muito curiosa. Inclusive, no seu livro tem um trecho de uma carta do Padre Cícero, né? Pedindo a herança dele. Como é esse pedido do Padre Cícero para Basiliano? Tem a carta. Ele, inclusive, na época que o Basiliano estava doente, eu acho que o padre também já estava começando a ficar mais fraquinho, né? Mas era um amigo comum deles que contou dessa história, e o padre tentou se habilitar ainda em vida e pediu segredo, que não contasse essa coisa, não sei porquê. O padre pediu, está na carta, que eu sei disso há muito tempo, essa história, porque eu tive acesso à carta, e depois eu ganhei o livro que tem essa carta. Eu digo, rapaz, do jeito que o pessoal é fanático, se eu for falar isso, vão dizer que vão me excomungar, né? Mas ele queria para construir as obras que ele fez lá, né? Que tem até hoje, lá no Juazeiro. Vai tá vendo aí? Não era para benefício próprio, né? Ele queria para construir o seminário, alguma coisa lá para rapazes. Quando eu trabalhei na Secretaria de Cultura, a sede funcionava no primeiro piso do Museu Maria Mariá. E aí estava, enfim, tudo jogado lá em cima, muito documento. E aí a gente encontrou diversas cartas de amigos que mandavam para Maria Mariá, várias. Estão todas. Na época que eu trabalhei lá, eu cataloguei tudo que tinha dentro do prédio, fotografei tudo direitinho. Na época, o Serginho estava fazendo um trabalho de transcrever o que tinha escrito nessas cartas. Que Serginho? Sérgio Rogério. Menina, eu tô caçando Existem diversas cartas, assim, tem na base de umas 50 cartas. Cartas que ela escreveu e não chegou a enviar. E cartas que ela recebeu. Muitas cartas que ela recebeu. Eu tava precisando dessas cartas. Amigos que eram daqui, foi para anunciando, perguntando como era que estava a cidade, muitas coisas a respeito. Assim, dá para você conhecer um pouquinho do que... Assim, eu fiquei maravilhada na época. É muito difícil entender que a gente novo, acostumado com VC, TBM, é difícil entender certas palavras que tem nas cartas. Mas, assim, um material fantástico. Por falar nisso, Rayane, eu tenho como propósito, eu já comecei a coletar material de publicar uma coletânea dos artigos que ela escreveu e publicou nos jornais. Eu já consegui um bocado, muita coisa, mas vou voltar para o arquivo lá, para a biblioteca pública, onde tem um acervo muito bom de jornais, para lançar um livro. Eu quero fazer isso ainda este ano. Que bom. Porque
comemorando os 190 anos da cidade, né? Que é uma data importante. Agora, E a Gisele, Deixa eu fazer essa pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho. Quem foi uma das pessoas que mais lhe inspirou? Eu sei que a senhora citou o Jairo, que lhe influenciou muito, mas como inspiração para toda a trajetória que a senhora Não, teve. A senhora teve... começou com a minha irmã, Solange, e o meu irmão Sebastião, que são meus irmãos mais velhos, que sempre incentivaram, né? Vai estudar sempre, porque quando a gente veio estudar aqui em União, meus pais ficaram na fazenda, no sítio. E os mais velhos é que tomavam conta dos mais novos. Então, eles tinham essa preocupação de mandar a gente estudar. E eu acredito que até pelo meu temperamento introvertido, como eu disse, eu sou uma pessoa muito tímida. E quem é tímido normalmente opta mais por ler. Eu acho que é isso, do temperamento. Mas também meu irmão e a minha irmã, eles foram exemplos também, né? Eles não foi só de mandar, mas o próprio comportamento deles. O meu irmão Adeildo, também, que sempre muito estudioso. Então, eu acredito que começou com eles e prosseguiu depois, quando eu fui trabalhar no escritório do Viana, com o Jairo. A gente conversava muito. Muito, muito, muito. Era muito interessante trabalhar com ele. Foi muito, muito enriquecedor para mim, enquanto pessoa. Inclusive, eu estou incentivando a filha dele, a Sofia, a preparar as crônicas dele, do Jairo, para também publicar esse ano. Provavelmente nós vamos ter esse livro da Maria Mariá, com o trabalho, o material dela que foi publicado nos jornais e as crônicas do professor Jairo Viana. Que coisa boa. É uma boa. homenagem que sinceramente, ele merece. Ele merece. Não sei se você tem contato com o Braga, com o Lira, que são os herdeiros, né, da casa Sim. que morou Maria Mariá, e hoje é um museu. Mas você, como descendente também de Maria Mariá, como você enxerga hoje a manutenção do equipamento? Não, está totalmente descaracterizado, né? Salvo algumas coisas que preservam lá nos quartos, mas mudou muita coisa. Não está mais. Mas, de qualquer forma, está sendo preservado, né? Mas poderia ter mais coisas dela. Eu fiquei sabendo uma época e andei atrás e não consegui, e muita coisa dela foi levada por uma pessoa que na época trabalhava na Secretaria de Cultura, lá em Secretaria de Cultura do Estado. Eu tentei falar com essa criatura e ela nunca quis me receber, enfim, e ficou com um monte de coisa de Mariá. Coisas de valor, inclusive. Quando eu trabalhei na Secretaria de Cultura, a gente recebeu o Braga e o Lira, e eles entraram na casa e disseram que sentiam falta de muita coisa que estava lá. Inclusive contaram, assim, recordações que tinham, que o primeiro piso da Casa Maria Mariá era um local que, quando eles vinham para cá, era meio que uma sala de jogos, mas que eles ficavam dormindo lá, colocavam colchões, não sei o quê, e compartilharam grandes memórias. Mas, assim, eles disseram que faltava muita coisa que ela tinha do acervo. Muita, muita coisa. Olha, eu tive pouco contato com Mariá, né? E assim, numa fase já que ela estava bem... Eu não sei se era por conta da solidão, né? Essa coisa de você morar só, mas... Eu nunca entrei, eu acho que eu entrei uma vez só na casa. Todas as vezes que eu tive contato, inclusive nós chegamos a viajar para Palmeira dos Índios, eu, ela, Jairo, Viana, que era irmão, o Zé Corrêa Viana, Vavá Peixoto, nós fomos conhecer o museu lá de Graciliano Ramos. Olha a equipe, bicho. Porque a intenção era transformar a casa de Jorge de Lima também no museu, mas não como é hoje, só com aqueles banners, com aquelas coisas. O museu de lá.
Então a gente foi conhecer. Mas assim, e tive pouco contato com ela, infelizmente, porque também eu não tinha muito tempo, eu só me encontrava nessas reuniões quando acontecia, eu trabalhava o dia todo, ela tinha todo o tempo do mundo, mas eu não. Mas é assim, nunca deixava entrar na casa. Teve uma vez que ela estava tinha bebido, né? E eu acho que queria conversar com alguém, ligou para mim e eu vim para a casa dela, a gente ficou sentada lá na entrada. Naquele corredorzinho. Não entrou, na entrada, no portão mesmo. Nós duas lá de lado conversando. Agora, como era ela? Porque a galera diz muito que ela era meio ranzinza, dura. Olha, se você assistiu a entrevista que eu fiz com o Edmilson Veras, você vai ele conta na entrevista, que eu perguntei especificamente sobre ela, ele disse que considera Maria como a primeira feminista de Alagoas, que ela era liberal nos costumes, né? E o que é que ela fazia? Por exemplo, ele diz no documentário que era proibido fumar, mesmo que você estivesse na rua e estivesse com a farda da escola, do colégio, do ginásio Santa Maria Madalena. Era proibido, mas Maria permitia que fumasse na sala dela. Bicho, que escândalo, Imagina a velho. cena, pô, fumando dentro da sala. Bicho, que escândalo. Então ele disse, ela entrava na República dos Homens, ela não tinha, Não, só que era respeitada, entendeu? Então ela era uma pessoa, eu acho que ela era além do tempo, né? Era bem à frente do tempo Ela era dela. um pouquinho de agente do caos também, né? Porque botava a fumar na sala de aula. Uma vez eu fui com a Olívia para a capela, Da resenha. porque eu fui entrevistar o Padre Terto. E Padre Terto foi quem ficou assumindo a paróquia depois que o Padre Clóvis morreu e antes dos canadenses assumirem. Aí ele disse que Maria era danada. Disse que ela ficava no carnaval, o Padre Clóvis dentro da casa paroquial, era onde hoje é o centro paroquial. Desculpa. E ela ficava lá na frente da casa, embaixo, chamando o Padre Clóvis para ir para o carnaval. Diz que ele dizia, essa menina essa moça é impossível. Essa é tiosa. Agora, imagina se Maria tivesse nascido nessa época. Imagina. Mas ela era professora de português, né? Então, mas assim, o Edmilson disse que ela deixava fumar na sala dela. É interessante. Para a alegria deles. Diz que eles gostavam, porque era um confronto com a direção da escola que não. Agora ela devia ter muita moral mesmo, porque botar pra fumar dentro da sala de aula, ter que enfrentar diretor e fora a organização de toda a estrutura da escola, né? Me contaram uma vez que por conta da foto dela no Rio, de maiô, expulsaram ou mudaram ela de escola. Sim, E os alunos se juntaram e pediram a volta dela, né? Houve problema com o governador da época. E ela foi recepcionada na estação. pelos alunos. Moral é essa, rapaz. Doideira. E tem outro detalhe importante. Se você olhar a placa que tem lá uma das placas que tem lá na Serra da Barriga, lá no parque, é a única pessoa de União que tem o nome lá. E ela que iniciou esse processo de tombamento. Foi quem pediu. Tem foto, se eu não me engano, tem nada na serra e tem, assim, uma mesa, ela e uma galera, né, sentada. Agora, você acha que qual foi o maior ensinamento, a maior lição que Maria deixou? Olha, essa coisa de preservar as fotos antigas que a gente tem de União é graças a ela. Então, ela teve esse cuidado de querer guardar alguma coisa de União para a juventude, para a posteridade. Porque é importante a gente saber. E uma coisa, eu tenho recebido alguns elogios com relação a esses documentários que eu faço, justamente porque eu utilizo fotos antigas da cidade. E é graças a Maria. Então,
eu sempre sou grata a ela, porque senão a gente não tinha nada. Talvez alguma família tenha, né? Mas é da família. Eu recebi a semana passada uma foto da esplanada da usina Lajinha antes de ser de João Lira. Não sabia que antes de ser João Lira era de outra pessoa. Sim, era do seu Apolônio Bezerra, que vem a ser o sogro de Dr. Duerno, que era um médico aqui. A filha de Dr. Duerno, a Patrícia, me deu esse presente, que eu sou muito grata, porque isso é uma foto histórica. É uma foto histórica, porque a usina está se acabando. E antes de João Lira comprar. É triste hoje passar pela usina. Não, eu sou revoltada. Você sabe o que me revolta? Não é porque a usina faliu, não. É que como é que você deixa um patrimônio daquele se deteriorar? Como podia fazer alguma coisa? Tem muitos veículos, assim... Menina, é um absurdo a nossa justiça com relação a isso. Vai virar... Vai virar sucata, né? Eu acredito que vai virar sucata. É a mesma coisa que... Teve uma vez que uma das idas a Brasília, quando chegou no aeroporto, você via aviões, Boeing da Transbrasil, se destruindo lá. Eu digo, minha gente, que justiça é essa? Que justiça, como é que você deixa um patrimônio desse, os carros, tudo, daqui a pouco só tem o quê? Alguma coisa em cima do... Eu acredito que vai virar sucata, vai virar... Já está. Aquele monte de ônibus poderia ser doado para o município e ajudava até para o transporte Ou então alunos. Ser vendido e para pagar os trabalhadores, porque também. Tem gente que está sem receber. Eu passei por lá com um amigo, o Doniego, que ele é fascinado, assim, compra carro bem deteriorado para fazer reforma, não sei o que. Ele passou por lá, assim, e começou a dizer o preço das coisas lá. Umas pranchas que tem lá que é de carregar outros veículos em cima, assim, muito dinheiro, velho. Muito dinheiro sendo... E a Maria Fumaça que tá lá? Eu não sabia que tinha Maria Fumaça. Tem uma Maria Fumaça. Eu lembro que eu visitei a usina quando eu era... Acho que eu estava na 2ª ou era 3ª série. Mas você consegue ver de lá. O vigia não deixou eu entrar, não. Eu lamentei muito, que eu queria filmar a Maria Fumaça lá dentro, mas não pode. Aproxima um pouquinho aqui. Isso. Aí eu peguei de longe mesmo, mas o mato cobrindo. A Maria Fumaça que tem, isso eu não sabia. Quem me disse foi seu Zé Lau e a Socorro Bernardino. Era que transportava cana da fazenda Mucuri para a usina. Quem toma conta de lá é uma empresa de segurança de um primo meu. Eu atormentei o juízo dele. Rapaz, me deixe lá, é só fazer umas imagens. Sei o que ele disse que não pode por conta do processo, não sei o quê. Mas assim, atormentei ainda por um bom tempo, mas não. Mas é um absurdo isso, sabe? Eu acho. Eu disse a ele, eu vou botar um drone lá dentro. Ele disse, eu dou um tiro e derrubo. Mas assim, eu vi imagens de drone da usina. Mas é tudo assim, do pátio, né? Não dá pra pegar muita coisa. Agora, você também tem uma produtora, né? O Seu Serafim. E eu fico curiosa pra saber quem é Seu Serafim. Seu Serafim é uma homenagem que eu quis fazer ao último acendedor de lampiões daqui de União, que chamava Serafim Alves da Silva. Serafim com PH, que era como escrevia na época. Então eu quis fazer essa homenagem. Era um homem negro que tem foto no livro de Povina sobre Jorge de Lima. Tem uma foto do Seu Serafim. Serafim Alves da Silva. Então é uma homenagem a ele, ao último acendedor de lampiões. Nós tivemos, eu ainda não tenho certeza se foram 2 ou 3. Eu só sei que ele foi o último, porque em 1921 é que passou a ter energia elétrica aqui. Um motor daqui mesmo, né? Gerado aqui mesmo. Entendi. Rapaz, assim, a história de União dos Palmares é fascinante. Assim, Basiliano, por exemplo, é uma figura que não é tão falada aqui e que teve uma importância gigante, né? E quando falam,
são justamente, às vezes, até invenções, né? Porque, por exemplo, dizem que ele, se ele pedisse 2 quilos de carne e a pessoa levasse 3, ele só pagava 2. Conversando com o seu João Bernardino, que o pai dele foi administrador de Basiliano, das propriedades, ele disse que não existe nada disso. Então tem muita lenda, muita conversa, muita invenção. Porque era um homem rico, solitário, agora era do tipo que ele não gostava de sair de União. Ele sempre, quando ele ia a Maceió, ele fazia questão de voltar no mesmo dia. E tem um detalhe, que isso ninguém contou, nem eu acho, no livro. Porque eu deixei eu pretendo escrever só sobre ele. Então vem outros livros por aí. Mas aí eu vou antecipar. O Conde D, quando veio à União, no dia 21 de agosto de 1889, e tem um livro que diz que ele passou 3 dias aqui, não é verdade. Ele passou da hora que o trem chegou, 11 horas até 2, quando ele teve que retornar. Foi quando ele trouxe a resolução que elevava a União à condição de cidade. O Conde D foi visitar Basiliano, na casa dele. Que não era naquela. O Conde D ficou hospedado naquela casa que depois ficou sendo dele, porque era onde o padre Antônio Pureza morava. Que era conservador e apoiava a monarquia. E o próprio Basiliano, ele não gostou quando foi feita a Lei Áurea, né? Porque não é porque foi libertado, é porque os fazendeiros, donos de escravos, não foram indenizados. Então ele não gostou disso. Mas eu tenho um texto de um jornal da época, alguém que escreveu sobre ele, que disse que o Conde D foi visitar o Basiliano na casa dele. Menina. Na inauguração da ferrovia, em 1884, o único palmarino que tem o nome na ata de inauguração é Basiliano. Como Maria Mariá é a única palmarina que tem o nome lá naquelas plaquinhas da Serra da Barriga, do Parque Memorial. Você falou aí que tem muitos mitos, né, a respeito da história de Basiliano. Agora, sobre Zumbi também tem um bocado. Para você, qual o maior mito da história de Zumbi? Não, a história que o povo, que todo mundo mais antigo aprendeu sobre Zumbi é que ele se suicidou, né? E não é verdade. Isso foi disseminado por Sebastião da Rocha Pita ainda em 1730. E as pessoas estudando, só isso foi reproduzido. Só depois que se descobriu alguns documentos lá no Arquivo Histórico Tramarino, é que viu que ele morreu realmente no dia 20 de novembro de 1695. No ensino fundamental foi me ensinado que Zumbi cometeu suicídio, pulou da serra. Acredita? Porque não faz muito tempo que a história está sendo recontada, né? E disse, isso é... Ele, na verdade, ninguém se suicidou. As pessoas foram fugir pela aquela parte muito acidentada da serra, né? E foram descobertos. Então, na pressa, aí o pessoal caiu. Diz que caía, a gente eram espetados, né? Quando caíam, alguns sobreviveram, porque já caía em cima de quem estava morto, que teve gente que sobreviveu, né? Mas uma coisa que não é mito, né? Que eu descobri agora, eu fiquei muito triste. Zumbi foi traído 2 vezes. 2 vezes? Os livros só contam a traição da morte. Mas Zumbi foi traído no último combate, que alguém desceu um deles lá e disse, está num documento que foi encontrado não faz muito tempo, que é uma relação, que chama relação verdadeira da última batalha. Não é literalmente assim não, mas quer dizer isso. Desceu um homem de lá e disse que eles não tinham mais munição.
Foi por isso. Aí ele tentou fugir e disse que ele ia tentar fugir. Então ele foi traído 2 vezes. A história não conta isso. Eu estou contando agora. Tá vendo? Ai, Blackout Ninguém- também é ninguém- cultura, rapaz. blackout Ele é- foi traído 2 vezes. Agora, tem um quadro que tem lá no Baobá, na casa de Mãe Neide, e também tinha um na prefeitura, não sei se ainda tem, que dizem que foi um quadro psicografado e tal, É. pintado, e que aquele seria o verdadeiro rosto, a verdadeira É, face de Zumbi. Tem isso. Tem algum registro que diz como Zumbi era e tal, dá indício de como ele era? Não, só diz que quando ele... Porque tem uma ata, né? Só diz que ele estava muito magro e que ele tinha problema numa perna. Mas isso foi já num combate bem anterior, né? Que ele foi ferido na perna e ficou com mancava, né? De uma perna. Mas disse que ele estava muito magro. Eu digo, é lógico, porque o cara foi morar dentro da mata, né? Na mata não tinha... Você tinha que caçar e eu não sei se tinha outro tipo de alimentação, porque era mata fechada, né? Mas, e aí eu tô curiosa que você tá vai ter um próximo livro aí, né? Novo projeto, qual é? Olha, tem esse de audiovisual que eu estou tocando, tem um monte de entrevistas para editar, né? E eu quero lançar tudo antes até outubro para eu me liberar para fazer outras coisas. Tem essa coletânea dos livros, dos artigos ou do material produzido por Maria, né? Que o pessoal diz, mas Maria nunca escreveu um livro. Pronto, ela agora vai ter escrito um livro. Se Deus quiser, vai dar certo. E tem as pesquisas eu continuo, né? Continuo aí, mas não dá para adiantar ainda muita coisa. Mas a gente está pesquisando, sim. E por isso, Jair, que eu não me interesso mais por ingressar na política como candidata. Eu vou apoiar, lógico, os companheiros do partido, mas para eu ser candidata eu não quero, porque eu acho que eu contribuo mais agora dessa forma. Registrando a história. Trazendo, né, à tona. Porque a história tá registrada em documentos, mas eu quero trazer isso para a É gente. importante esse seu trabalho, até para os mais novos como a gente, conhecer a nossa história, a nossa cultura. Eu mesmo vamos dizer assim, tô fascinado de tanto conhecimento que eu tô sabendo aqui. Inclusive, a Rai conhece mais coisas do que eu e tal, tá mais apegada à cultura do que eu. Tô só deslumbrado. Deslumbrado. Mas olha, eu quero dizer que eu não detenho eu sozinha esse conhecimento. Tem muitos estudantes que estão se formando aqui na UNEAL e eles estão produzindo trabalhos de conclusão de curso e a pesquisa é União. Então tem muita coisa sendo escrita aqui sobre União e por gente de União. Tem também o livro do Franco, né? Eu me detenho Franco com aquela... Eu acho muito interessante o que ele faz com aquelas fotografias. Né? Inclusive eu fico... Recuperação e... Eu não sei se é... Apesar de que colorização. Eu prefiro em preto e branco. Não, mas é muito interessante ver o Instagram do Franco com aquelas Franco, fotografias. Esses dias ele postou uma foto da avenida. Foi. E ele comenta assim na descrição da foto que o rapaz de onde estava tirando a foto era onde é a quadra municipal hoje. Uhum. Eu não imaginaria que era daquele jeito. E a gente trabalha com um design e tal, e eu fico só pensando no trabalho que dá para colorir Photoshop. Aquilo com a riqueza de detalhe que é a qualidade das fotografias que o Franco publica. Não é trabalho de 10 minutos, não, viu? Pode botar alguns dias eu gostaria ali. Antes de publicar as que eu publico nos vídeos, de fazer um tratamento, mas eu não sei usar o Photoshop, nem tenho tempo de aprender. Eu gostaria de saber até se tem alguém aqui em União, além do Franco, que ele faz para as coisas dele, que também trabalha, eu não sei se tem tanto tempo assim. Se tem alguém aqui em União que trabalha, algum jovem,
que trabalha de fazer tratamento nessas fotos antigas. Olha Porque aí, se tiver, eu galerinha. tenho interesse. Oportunidade de Oportunidade. emprego, olha aí. Ah, Quem rapaz. tiver interesse de, ou quem saiba fazer esse trabalho, entre em contato com nossa amiga. Inclusive, galera que está assistindo, está acompanhando, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e siga todas as nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Spotify, Facebook. Facebook, todas elas. Também acompanhe o trabalho da nossa amiga, que é um trabalho incrível. Isso mesmo. E, como sempre, o tempo passa rápido. Tá Muito chegando- rápido. Eu fiquei aqui, poxa, só escutando aqui as historinhas. Oxi, diga aí, velho. É muito massa escutar. Eu, particularmente, gosto muito de escutar os mais velhos. Eu não tenho. Porque é curioso, né? Eu fico encantado com os mais velhos contando histórias, o que viveu, o que deixou de viver. E principalmente a senhora, quando vem contar a história de muito tempo atrás, de histórias que a senhora pesquisou, foi a fundo e passa esse conhecimento pra gente, né? Eu falo muito assim que o pessoal não preserva muito a história e tal. Então eu faço um esforço individual. Eu guardo muita coisa, porque eu digo, vai que daqui a 50 anos o que eu guardei é importante, é relevante de alguma forma para a história da cidade. Então, assim, guardo alguns discursos políticos, guardo Assim, algumas coisas. Às vezes guardo na malícia, guardo. Pra usar nas próximas eleições, guardo. Mas tô guardando, né? Coitado de mim, que eu falo perto de raio, guardando. Tô brincando. Mas, minha gente, estamos chegando ao final de Oh. um bate-papo incrível. Queria agradecer demais a participação de Genisete. Foi uma aula, na verdade, aqui hoje, pra gente, pra quem tá assistindo. Muito obrigada, Genisete. bom, eu que agradeço a oportunidade. Realmente é um trabalho interessante esse que vocês fazem. É bem descontraído. Pode Sim, até sim. dizer palavrinha. Pode ir ao Palavrãozinho. banheiro, palavrinha, palavrão. Pode. É ficar à tudo vontade. liberado. É tudo- Aqui, Mas, assim, é muito interessante. E eu espero que quando tiver a oportunidade de voltar, que eu traga, de fato, novidades, né? As novidades Sim. que vocês querem. Mas eu peço também que eu tenho um canal no YouTube que está meio assim... Não tem um nome ainda, só tem GL, isso não é nome de canal, né? Eu botei assim, eu criei isso para publicar um vídeo que eu fiz de um irmão meu, que era para os irmãos, foi no tempo da pandemia, para os irmãos e os sobrinhos assistirem, porque era um pouco parabenizando ele. Mas eu estou usando agora para divulgar esse trabalho que eu estou fazendo, e eu gostaria que vocês também assistissem. O nome do projeto é Um Lugar Suas Memórias. Talvez você colocando isso lá no Google abra pelo menos um vídeo, né? Mas a gente faz isso com muito carinho. Eu sou muito agradecida às pessoas que aceitam dar entrevista. Sinceramente, porque é uma confiança muito grande, né? E eles dizem coisas que eu não publico para não constrangê-los e nem constranger Aos citados. outras pessoas, mas assim, eu agradeço muito a confiança que eles estão tendo e eu acho que é importante ouvir. Eu gosto você disse que gosta de ouvir histórias, Sim, sim. eu também gosto das pessoas mais velhas e das mais jovens também, que quem tem história para contar já. Mas eu gosto também de contar. Então, eu gostaria de pedir isso, que as pessoas assistissem, que os professores que dizem que não tem muito material para a disciplina Cultura Palmarina, aproveite esses vídeos que tem muita história, e é a história do Brasil do século XX. Eu pesquisei até século XIX. O Bruno Monteiro vai lançar um livro muito interessante também, que chama-se Registros Legislativos. Ele traz a relação de todos os prefeitos e vereadores e mais alguma coisa de 1948 até 2020. É coisa, viu? Então, é um manancial, dá um trabalho danado de fazer isso, então que seja valorizado, que as escolas utilizem isso na sala de aula. E se puderem utilizar o meu também, eu vou ficar muito honrada com isso. Então é isso aí, galerinha. Já sabe, né? Quer escutar histórias massas, descobrir, ter novos conhecimentos, vai lá no canal da nossa amiga
e confere todos os conteúdos. E finalizamos mais um Blackout Podcast. É isso aí. Até a próxima, galerinha. Fui!